Deus, glória a Deus, que maravilha, irmãos. Tomem assento, vamos sentar em nome de Jesus, glória a Deus. A obreira Genesi pode sentar, a obreira Genesi em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda honra. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão Renato, amém, Jesus, a irmã Cristina, todos sejam bem-vindos, amém? Vamos entrar na palavra, irmãos. Vamos deixar Deus falar agora no nosso coração, como Ele tem falado desde o início do culto aí, com cada consideração dos irmãos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Salmos capítulo 34, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eu peço aos irmãos que enquanto você ouve a palavra de Deus, que você está escutando a mensagem, você já vai recebendo cura, amém? Vai recebendo cura, porque a palavra é que cura. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra, amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Pessoas, elas preparam o coração, abrem o coração, preparam o ouvido para abrir, porque a palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó, que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo, você já está sendo tratado, você já está sendo alcançado, e aquilo que você estava no seu corpo, um sintoma, uma dor, um mal-estar, a palavra vai sendo ministrada e você já vai sendo curada, se assim você crê com fé. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? E assim é a mesma coisa com a família. Você está aqui representando a sua família, amém? Você representa a sua família, você é o alicerce da sua família. Você não está aqui somente por você, você está pela sua família. Eu estava falando esta sexta-feira, né, na questão, por exemplo, a dona Leda, né? A dona Leda às vezes ela fala para mim, né, que a filha muitas vezes pede para ela não vir na igreja porque é perigoso, né, vir de noite. É certo, mas ela tem que também tomar a atitude de vir para a igreja, amém? Por quê? Porque a dona Leda, ela é o alicerce, que através da dona Leda cria-se um manto de cobertura para proteger a família que não vem na igreja, amém? Paulo disse, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, amém? Então, se eu estou aqui, como eu falei na semana, se eu estou aqui é porque alguém estava na igreja e estava sendo o alicerce para me proteger, para me abençoar, e hoje estou aqui honrando a Deus, né? Então a dona Leda, para ela parar de vir na igreja, isso é bom ela falar com os filhos, não tem medo dos filhos. Os filhos não podem serem autoridade dos pais, os pais continuam sendo autoridade dos filhos até a morte. Amém? Então a dona Leda, qualquer um que está aqui, tem que ter essa autoridade. Tu não quer que eu vá na igreja para que eu me cuide, isso eu até não te tiro a tua razão, mas quando eu não for, se tu puder, tu vai, porque eu sou alicerce. Enquanto eu estou na igreja, enquanto eu louvo, enquanto eu busco a Deus e me fortaleço, você que está em casa acomodada, muitas vezes, você está sendo guardada, você está sendo protegida, a sua família está sendo abençoada, amém? O mundo espiritual não é brincadeira não, irmãos, é coisa muito séria. Por isso que Deus levanta, nem que seja um da família, para ser a cobertura da casa. Você já percebeu, irmão Renato, que todas as famílias sempre tem um que está dentro da igreja? Sempre tem um que está na igreja, porque Deus cria isso. Diga glória a Deus. Amém? Então, quando um filho vem dizer para você, mas já vai para a igreja, aí você diz para ela assim, bom, se tu não quer que eu vá na igreja, então vai tu para o meu lugar, porque eu não posso deixar ir na igreja. Por quê? Porque eu ainda tenho força, ainda tenho uma boa consciência, eu tenho uma boa cabeça, e eu sei o Deus que eu estou servindo, eu sei o Jesus que eu estou servindo. Se você está sendo abençoado, teus filhos estão sendo abençoados, os teus netos estão sendo abençoados, não é por acaso, não é porque Deus se agradou e tu é uma pessoa que Deus escolheu para te abençoar, não, é que alguém está pelejando por você. Diga glória a Deus, aleluia, aleluia. E não é só a questão de estar dentro da igreja, não, é que essa pessoa, além de estar
dentro, fazendo parte do corpo de Cristo, ela tem uma vida de oração, dentro de casa, no trabalho, ela tem uma vida de intercessão pelos filhos, pelos netos, ele tem uma vida. Então essa cobertura sempre nessa. Então quando tem filhos que não estão na igreja, irmãos, e dizer, pai, ou mãe, vai para a igreja, bom, se tu não quer que eu vá, então vai tu, porque alguém tem que estar lá, para esta cobertura e este manto ainda continuar sobre todos nós. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem é uma direção do Espírito Santo para mim e para você nesta manhã, para você nunca desfalecer na sua fé, nunca desfalecer, independente da situação, independente das lutas que você passa. Você tem que saber que as Escrituras deixou um caminho para você se levantar. As Escrituras, o Senhor deixou um exemplo para você se levantar e se manter caminhando até o rumo, a vitória que Deus tem para você. Amém? Amém. Diz assim no título, nem toda a Bíblia tem um título que diz assim, ó: Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. O que aconteceu? Davi estava dando testemunho aqui, através do louvor, pelas respostas que Deus deu à oração dele. Diga glória a Deus. Então quando você vem na igreja ou na sua casa, quando você louva a Deus, você adora a Deus, é uma forma de gratidão que você está agradecendo a Deus. Você está agradecendo a Ele pelo Rodrigo ser um homem bom, um filho bom, a neta que está aí, os filhos estão sendo abençoados. Você está louvando a Deus porque Deus está guardando você, abençoando a sua família. Diga glória a Deus. E no finalzinho deste título diz assim, ó: e exorta a confiar nele. Ele pegou o que o crente, o que o cristão verdadeiro faz? Ele, quando ele é abençoado por Deus, quando ele é cheio de bênção, e ele vê que Deus está abençoando ele dá testemunhos, irmãos. Ele fala para a família, ele fala para os vizinhos, para os amigos, ele vem na igreja dar o testemunho. Para quê? Olha o que Deus faz na minha vida. Se você está passando um problema, se você está passando uma situação difícil, olhe para mim. Olha o que Deus fez por mim, e esse Deus pode fazer por você também. Diga glória a Deus. Se esse Deus que nós servimos, nós estamos aqui, a igreja está aqui reunida, e se Deus tem me abençoado, como disse Davi, eu exorto você, eu exorto a igreja a buscar mais a Deus, porque assim como Ele é bom comigo, Ele é bom com você também. Diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Assim como Deus já me curou de câncer, Deus já me livrou de tragédias, Ele também vai livrar você das doenças, das enfermidades, das lutas, das felicidades, irmão. Aleluia. É esse Deus que nós temos que crer, é nesse Deus que nós temos que depositar nossa fé. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero começar já no versículo 4, mas eu convido você lá na sua casa, quando você buscar um tempinho para tirar na presença de Deus, leia todo o 34, do 1 até o 22, leia todo ele com calma, com tranquilidade, leia devagar, deixe o Espírito Santo encher você com essa palavra, amém? Mas eu quero começar no versículo 4, no 34 do versículo 4, diz assim, olha a direção de Davi, diz assim, ó: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, diz a palavra de Deus. Busquei ao Senhor. Eu estou com dor, pastor, eu tenho passado dificuldade, então busque ao Senhor, louve ao Senhor, exalte este Deus maravilhoso. Porque como eu li lá no versículo 15, que diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? É aqueles que se esforçam a andar nos caminhos de Deus, que se esforçam a andar como Cristo andou. Como é que Cristo andou? Andou fazendo o bem. Diga glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todos os justos.
Se você é justo, irmão, tenha certeza que a recompensa vai te alcançar. A recompensa vai te alcançar. Diga glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, amém? Versículo 5. No versículo 4 aqui, ó. Quando ele buscou o Senhor, diz a palavra que o Senhor livrou ele de todos os seus temores. O que é temores? É as aflições do dia a dia. É as preocupações na semana. As pessoas às vezes se preocupam e se afligem, como disse a irmã recém, como disse a obreira. Nós se preocupamos, nós se ansiamos, nós andamos ansiosos e às vezes até antes de acontecer as coisas. Nós já se ansiamos até antes de acontecer as coisas. Às vezes não aconteceu nada, mas a gente já coloca na nossa mente, já coloca no nosso coração: não vai dar certo, essa semana vai ser uma derrota, essa semana vai ser isso, meu Deus, já começa a se afligir, já começa a ter temor das coisas que ainda nem aconteceram ainda. E Deus nos convida através desta palavra para que nós venhamos confiar nele, confiar em sua palavra. Diga glória a Deus, aleluia. Confie, e ele livra você de todos esses temores, irmãos. Às vezes as pessoas adoecem, às vezes não, acontece isso com todos. As pessoas adoecem, ficam doentes por causa dos temores, coisas que estão na cabeça da pessoa. As pessoas se preocupam a tal ponto que ficam numa ansiedade, acelera o coração, não consegue respirar, até às vezes está pensando que está tendo um infarto, mas não é, isso é ansiedade, preocupado. Mas Deus nesta manhã, neste domingo, Ele está dizendo assim, ó: lança as tuas ansiedades sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós, essa palavra. Lança todas as tuas ansiedades, lança tudo dele, e não só as ansiedades, irmãos, mas os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos, tudo que você tem em seu coração, os teus sonhos que você tem, lança aos pés do Senhor, irmãos. Deixe Ele fazer parte desses planos. Nada faça: mas eu tenho um sonho, eu vou realizar. Mas sem Deus você faz da sua maneira, e aí começa a dar as coisas erradas, irmãos. Você começa a se frustrar, você começa a ficar ansioso, você começa a desistir dos seus sonhos quando você não consegue. Mas quando eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho planos, eu tenho um projeto na minha vida, eu tenho que aprender pela palavra de Deus, lançar esses projetos nos pés do Senhor. Diga glória a Deus, aleluia. Tenho que aprender a lançar aos pés do Senhor. Diga aleluia. Versículo 5 diz assim, ó: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Deus aqui, Davi estava falando, diz assim, ó: todo aquele que busca o Senhor de coração, não só as bênçãos vai vir quando você buscar o abençoador. Você busca o abençoador e as bênçãos por si só te alcançam. Diga glória a Deus. E ele diz assim, ó: olharam para ele e foram iluminados. Todos aqueles que... Olha que palavra, essa aqui até eu senti a presença de Deus. Todos olharam para Deus, buscaram nele aquilo que precisavam, e todos nós que aqui estamos começamos a ser iluminados, começamos a ser abençoados. A nossa visão para as situações vai ser de bênção. Aquilo que nós achávamos que era complicado, aquilo que parecia difícil para nós, quando nós tirarmos os olhos da dificuldade, quando nós tirarmos os olhos da situação e começar a olhar para Ele e buscar a Ele, quando vamos virar, nós estamos iluminados com esperança, com fé, com vitória, com conquista. Aleluia, irmãos. Aleluia, é a palavra de Deus se confirmando, é a palavra. Então deixe essa palavra penetrar no seu coração, deixe a alegria vir ao seu coração, venha se alegrar com essa palavra, porque é uma promessa para mim e para você que está aqui. Diga glória a Deus. Olharam para Ele, olharam para quem? Para Jesus. Olhemos para Ele, não olhemos para as dificuldades. As dificuldades vão estar ali, mas vamos olhar para Jesus, para a palavra, para a promessa.
olharam para Ele e foram iluminados. Olhamos para Jesus e fomos abençoados. Não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olhamos para Ele e as bênçãos nos alcançam. Aleluia, glória a Deus. E os seus rostos não ficaram mais confundidos. Não ficaram mais confundidos, não, irmãos? Você andava sempre com a face, o rosto triste, desanimado, tristonho. Mas quando nós olhamos para Ele, Ele coloca algo em nós e o nosso semblante muda. Nós se tornamos um semblante mais alegre. As pessoas vão olhar para a senhora, as pessoas vão olhar para o senhor, seu Renato, vão olhar para qualquer um daqui da igreja e vão dizer assim: o teu semblante está tão diferente. Quem é que já ouviu uma coisa dessa assim? De chegar para a pessoa e a pessoa olhar: mas o teu semblante é tão diferente, é tão, sei lá, não sei nem como explicar. Claro que tu não sabe o que explicar, porque é espiritual, é algo que está dentro de nós, amém, irmão? É algo que está dentro da nossa vida. Aleluia! E essa alegria, esse semblante, nos dá a certeza que Deus é comigo, que dá a certeza que Deus é com você, e você nunca vai andar em confusão, nunca vai ter aquela confusão. Mas será mesmo que Deus vai me abençoar? Será mesmo que Deus me abençoa? Será que Deus me ama? Não, irmãos, o semblante nunca vai ficar confundido. Você vai ter certeza que Deus te ama. Aleluia! Que Deus te ama. Essa certeza você vai ter dentro de você. Diga glória a Deus. Aleluia. No versículo 6: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Amém? Quando ele diz assim, clamou este pobre, ele estava falando de si mesmo, Davi. Davi, quando entrava na presença de Deus, ele entrava com uma humildade, com uma simplicidade. Amém. Todos nós temos que ser assim. Quando vamos entrar na presença de Deus, nós temos que nos desarmar, tirar a nossa armadura, tirar os nossos conceitos, o que eu acho, o que eu penso, o que é isso e aquilo. Não, quando nós entrarmos na presença de Deus, nós entramos nós entramos na humildade, na simplicidade. Senhor, eu sou pobre. Senhor, eu sou pobre de espírito, eu sou carente da Tua presença, eu sou carente do Teu amor, eu sou carente do Teu perdão. Senhor, eu preciso de Ti, porque sem Ti eu não sou nada. Ele estava se referindo a isso, a essa humildade de entrar na presença de Deus. Amém? Jesus nos concedeu isso através da cruz, como foi pregada na sexta-feira. Meu Deus, até eu chorava depois em casa, quando Deus revelou essa palavra até a mim aqui neste lugar. Eu chorava, irmão, porque nós somos pecadores, nós somos pobres, mas o sangue de Jesus nos enriquece. Sexta-feira o Espírito Santo nos revelava que Jesus, Ele morreu na cruz, derramando o seu sangue. Quando Ele morreu na cruz, o véu se rasgou. O véu se rasgou, dando oportunidade para todos entrarem na presença de Deus, independente de como você está. Independente de como você está. Você pode ser pecador, eu posso ser pecador, mas o véu se rasgou para eu poder entrar. E quando eu entro, eu sou consciente e eu sei que sou pecador. Mas a minha consciência na humildade, e eu tenho que saber disso, que quando eu entro no pecado, quando eu entro como pecador diante de Deus, eu tenho que saber que aonde eu estou entrando agora é um lugar santo, é um lugar glorioso, é um lugar de vitória, é um lugar que nos limpa. Nós podemos entrar, cruzar o véu sujo, mas quando saímos de trás do véu, nós saímos limpos. Diga glória a Deus. Aleluia! Santo é o Senhor! Por isso que ele diz: clamou este pobre, eu clamo, Senhor. Senhor, Deus dizia para Moisés na sarça ardente: olha, Moisés, toma cuidado onde tu está pisando, te descalça antes de botar os teus pés no lugar santo. O que Deus quer dizer para nós hoje? O véu se rasgou.
mas te descalça. O que é se descalçar? É tirar a armadura de arrogância, é tirar a armadilha, tudo aquilo, a soberba do nosso coração, irmão, e entrar completamente na humildade, na presença de Deus, entrar com o coração pronto ali para ser curado, entrar com o coração pronto para ser limpo, restaurado e fortalecido na presença deste Deus maravilhoso. Aleluia! Santo, 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 glorioso, majestoso és tu, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E o salvou de todas as angústias. Eu entrei nessa presença, eu entrei neste lugar santo, eu entrei na presença de Deus, e a presença de Deus veio sobre mim, arrancou as minhas angústias, arrancou as minhas dores, os meus sofrimentos, me limpou do pecado e me fez uma nova criatura através do sangue de Jesus. Aleluia! Santo, santo Senhor, maravilhoso. Aleluia! Versículo 7, vamos indo para a reta final, irmão. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Quem se alegra com ela, diga aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Glória a Deus. Os anjos do Senhor se acampam. Eu falei sexta-feira aqui neste lugar. Às vezes um certo irmão uma vez estava bravo porque eu exortei, e ele diz assim: parece que tu tem um demônio. E eu digo: irmãos, todos nós temos um demônio. Como assim, pastor? Me explica. Nós temos um demônio ao nosso redor, irmãos. Um demônio que tenta todos os dias matar você. Um demônio que todos os dias ele tenta levar você para o pecado, para destruir você. Ele tenta, há um demônio. Há uma luta espiritual, irmã, que nós não vemos. Só Deus. Por isso que Ele nos ensina que nós temos que ter oração constante, orar sem cessar. Porque enquanto nós oramos, os anjos do Senhor pelejam por nós. Há uma luta espiritual. Há demônios ao nosso lado para tentar matar a nossa vida, matar a nossa fé, destruir a nossa família. E tem anjos acampados ao nosso redor, lutando contra eles, para hoje nós estarmos aqui glorificando e louvando ao Senhor. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Sempre vai ter uma batalha espiritual constante. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Diga glória a Deus. Aqui Davi estava dizendo para o povo, irmãos. Davi tinha provado das bênçãos do Senhor, e ele estava compartilhando isso com o povo. E ele chegou para o povo, assim como o pastor está chegando a você hoje, dizendo assim: provai ao Senhor, prova dessas bênçãos, prova dessa experiência que eu estou tendo, a experiência das bênçãos, prova e você vai ver. E aí ele diz: e vê que o Senhor é bom. Prova dessa presença de Deus, prova como eu tenho provado Ele, Ele tem sido bênção para mim. Prova Ele, você vai ver como Ele é bom com você também. Você vai ver que Ele vai curar se você tiver fé, Ele vai libertar se você tiver fé, Ele vai te guardar se você tiver fé. Você vai ser feliz, diz a palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem. O que é a palavra bem-aventurado? Feliz. O homem, a pessoa vai ser feliz quando nós provamos a Deus. Vai ser uma vida completa com Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Vamos terminar aqui. Temei a Deus. E o último conselho de Davi é o quê? Temam a Deus, irmãos. Amém? Em tudo que você for fazer, temer a Deus não é uma questão de ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. É respeitar a santidade do Senhor. Andar no caminho dele, buscar andar na presença dele, fazer cumprir os seus mandamentos. E a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor não são pesadas, não são.
É questão de nós ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, e você vai ver que tudo que você vai carregar é leve, como disse a obreira Cristina. Amém? Vai se tornar leve, não vai ser uma coisa pesada. Mas se eu andar conforme a vontade dele, diga glória a Deus. Temei ao Senhor. Temer ao Senhor é andar debaixo da obediência do Senhor, buscar não errar de propósito. Errar, todos nós erramos, e temos que reconhecer que somos errantes. Amém? Mas não errar de propósito, não errar por birra. Não, isso é pecado, né? Mas temer ao Senhor todos os dias. Diga glória a Deus. Vós os seus santos. Quem são os santos hoje? Os santos não são pessoas que você amanhã ou depois vai idolatrar. Santos não são aquelas pessoas que amanhã a religião vai fazer uma estátua e dizer: olha, se prostrem aos pés do pastor Xavier, porque o pastor Xavier foi usado por Deus, e roguem através dele. Não é isso. Os santos são todos aqueles que andam conforme a palavra de Deus. Todos os dias se aquebrantam, se levantam de manhã e agradecem a Deus pela vida. Quando vão dormir, agradecem a Deus pela vitória no dia. Essas pessoas, e fazer o bem, fazer a caridade, a nosso trabalho, isso pode aplaudir. Amém? Os santos não são aqueles que são usados para fazer milagre, irmãos. Isso não. Isso você precisa entender. Os santos não são aqueles que são usados por Deus para fazer milagre, que impõem as mãos e as pessoas são curadas e acontece algo sobrenatural. Isso não são os santos. Os santos, preste bem atenção, os santos são todos aqueles que têm um coração humilde, que são um coração preparado para obedecer a palavra de Deus. Os santos são aqueles que você de noite prepara. Olha só, irmão, que palavra bonita que Deus está dando para todos nós, a igreja aqui, ó. Os santos são aqueles que preparam um banquete, que preparam alimentos, né? Que preparam alimento, preparam a comida, como nós estávamos fazendo com a obreira, com a Cristina, com a dona Genesi, que nós preparava comida e nós saía nas ruas na noite, no inverno, levar comida, levar roupa, levar um cobertor para alguém que está dormindo na rua, que está dormindo debaixo de uma ponte, que está dormindo numa porta, numa loja, às vezes tapado só com um cartão. Isso é ser santo, ser humilde, ajudar o necessitado, ajudar o que está faminto, ajudar o que está doente espiritualmente. Isso é ser santo, porque aquele que é usado para curar, para libertar, não é ele, é Deus através dele fazendo a obra. Por isso que Deus diz: eu não dou minha glória a homem nenhum. Eu não dou minha glória. Ele está dizendo assim, ó, eu não dou glória para ninguém, a glória é minha. Eu só estou te usando para eu poder trabalhar e curar e sarar e transformar quem precisa. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esses são os santos, irmãos. Eu espero até os irmãos, o seu Antônio, outros irmãos que vêm aqui no altar, não fique só na palavra não, irmão, porque pregar qualquer um prega, até o diabo vem aqui e prega. Mas começa a fazer alguma coisa que santifique a tua vida. Vai pegar uma bolsinha de pão, faz uma comida, faz um feijão, faz um arroz, pega o teu carro, vai ali no centro, ali ó, ali na praça de esporte ali, tem um monte de gente ainda dormindo na rua ali, irmão. Eu tenho passado ali, e vamos começar a fazer isso de novo, irmão. Sair de noite, 10 horas, como nós fazíamos com a irmã Cristina, e vamos fazer isso nos torna santo. Nós temos um coração humilde a fazer aquilo que Deus nos chamou. Amém? Amém. E toda a glória seja dada ao Senhor. Diga amém. Amém. Aleluia. Pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aqueles que estão em Deus, aqueles que estão em Cristo, não vão sentir necessidade nenhuma. Não vão passar fome, irmãos. Não vão passar necessidade. Aquilo que eu sempre brigo com a igreja. Igreja, você não tem que passar fome não. Porque se cada um ajuda, como alguns irmãos fazem, tem irmãos aí que trazem um rancho, irmão. Glória a Deus, que Deus continue abençoando os anos, irmão. Para nós podermos, a igreja nunca precisar. Os irmãos não têm que precisar. A igreja não pode passar fome, não pode passar necessidade. Amém? Glória a Deus.
Esse é o nosso ministério. Amém, irmãos? Amém. Pois não tem falta alguma àqueles que o têm. Não tem falta. Você não tem nada, você não falta nada para você, você tem tudo. Agora, esse tudo, agora compartilha com quem não tem. Amém? Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, irmãos. Fecha a sua Bíblia. Vamos ficar de pé em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.